Como vocês estão? Hoje temos uma convidada muito especial. Hoje nós vamos conversar com a Vitória, como eu já falei para vocês nesses últimos dias. E ela é pedagoga, tem experiência nessa área de pedagogia, tem essa formação e ela trabalha hoje como babá. Ela é babá de crianças, uma no período da manhã e cuida de uma outra criança no período da tarde. E com certeza utiliza muito dos seus conhecimentos que ela teve na formação de pedagogia, né? Nos cuidados com essas crianças. E então vamos chamar, deixa eu já abaixar o som, e eu vou chamar a Vitória para a gente começar esse bate-papo legal. E só pra gente ir. Boa noite, Vitória. Agora Boa noite, tudo bem? Como você tá? Tô bem. E vocês, meninas, boa noite. Boa noite. Vamos todo mundo bater esse papo aqui legal, gostoso, tranquilo. Não precisa ficar nervosa, não precisa achar que é um bicho de 7 cabeças. É tranquilo, a gente vai levando na boa. Boa noite, Elizabeth. Seja bem-vinda. Então, eu queria começar a falar com vocês. Primeiro, eu queria saber quem aqui que está com a gente que é babá. Quem que trabalha atualmente como babá. Eu sei que a Júlia é babá, a Vitória é babá, logicamente, a Maria Afonso também. E boa noite aí, Kelly. Vamos chegando. Por que disso? Eu queria saber como é que foi a inserção de vocês no mercado de trabalho como babá. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Pra gente falar na live, sobre o mercado de trabalho das babás. A Gil também é formada em pedagogia. Nós podemos, eu fiquei pensando, né? Nesse tempo que a gente passou aí 2 anos de pandemia, agora estamos saindo da pandemia. Isso levou muitas mulheres que trabalhavam de forma tradicional a trabalhar em casa. Isso é fato, né? Em home office ou até em sistema híbrido. E trabalhar em casa com criança é impossível. Eu tive essa experiência e é muito complicado. Eles interrompem o tempo todo. E aí, eu percebi, é uma visão minha, que eu acho que o mercado de trabalho para as babás, nos últimos anos, eu acho que está até aumentando as chances, as oportunidades. Primeiro por causa disso, porque hoje a gente tem muito sistema de home office ou sistema híbrido, então as mulheres precisam dessa rede de apoio em casa. E também pela própria evolução da sociedade mesmo. Hoje a mulher é força de trabalho tanto quanto os homens. Trabalham tanto quanto os homens e às vezes até mais. E precisam de uma pessoa para cuidar das suas crianças em casa. Outra coisa, os avós hoje em dia não conseguem ajudar tanto, os avós ou os tios, a rede de apoio familiar como um todo, não consegue ajudar tanto quanto antigamente, há 30, 50 anos atrás, porque hoje os avós continuam na vida produtiva até bem mais tarde. Os avós, a avó paterna dos meus filhos, por exemplo, ela trabalha, o avô também, a minha mãe é que já é aposentada. Boa noite, Lívia. Seja bem-vinda. Então, toda essa dinâmica faz com que o mercado de trabalho das babás esteja mais aquecido, eu acredito. Tem muita vaga e também tem muita profissional, né? Mas tem profissionais e tem profissionais. Ser só mais uma no meio dessa multidão não é lá muita coisa. Então, a gente sempre tem que querer melhorar e se diferenciar, seja em qualquer meio que a gente está. E o outro fato é que muitas famílias realmente optam
por deixar as crianças em casa ao invés de colocar na escola ou num berçário logo cedo. Eu mesma também fui esse caso. Eu tive babá com os meus filhos porque eu, como médica, eu pensava, escola, berçário, vai ser doença uma atrás da outra, gripe, resfriado toda hora. Então, eu preferi deixar em casa e também pela questão da comodidade mesmo, tá em casa, não tem que ficar levando e buscando. É uma atenção exclusiva, diferenciada para a criança, né? Na escola, querendo ou não, tem que compartilhar muito. Então a gente optou por deixar em casa e optamos por contratar babá. Então, mais um fator que muitas pessoas consideram e aí deixa os seus filhos em casa com babás. Então, são oportunidades para as babás, né? Uhum. E então, mas aí como se diferenciar? Como se destacar nesse mar de babás que existem por aí? Eu quero, antes de já começar a passar a palavra aqui para a Vitória, que eu já falei um monte aqui, empolguei. Nós vamos falar então aqui com a Vitória. Esqueci de te apresentar também. Hoje eu tô muito afobada, nossa, meu Deus. A Vitória é uma babá que eu conheci recentemente pelo Instagram. E aí fiz esse convite para ela prontamente aceitou. Fala um pouquinho agora de você, Vitória, da sua carreira, da sua história de babá, de pedagoga. Então, eu tenho 22 anos. Eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos. Eu nunca tinha tido contato nenhum profissional com criança. Eu até achava que eu não levava jeito para criança, né? Eu tinha um irmãozinho pequeno, eu ficava, ai meu Deus do céu, tem que ter paciência. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu já tive de cara que fazer um estágio, né? Obrigatório, no berçário. Só que antes de ir pro berçário, eu fui para educação infantil. Então, fui auxiliar de uma sala com um menininho, né? Que ele tinha autismo. Ele tinha 5 anos. Foi uma experiência, assim, maravilhosa, algo que eu vou levar para minha vida toda. Eu realmente tive que sair pela questão mais financeira, porque eu tive que ir para um estágio, né, que fosse remunerado. E aí eu fui para um estágio que já era remunerado em berçário. Aí eu fiquei com o bebê. E foi aí que eu me apaixonei. Aí eu falei, ai meu Deus, é essa a minha área mesmo. Assim, eu gosto muito de trabalhar com criança no geral, mas os meus preferidos são os bebês, assim. Eu fico encantada com a capacidade deles de aprender, de cada conquista dos A bebês, né? questão, né? E sim, e aí eu entrei no, né, na faculdade, estava fazendo estágio no berçário, e aí eu fiquei quase um ano no berçário, depois eu estava no berçário 1 e fui pro berçário 2. Então, eu Uhum. tive essas 3 experiências, né, com as crianças de 5, berçário 1, berçário 2. E aí, no berçário 2, eu recebi a proposta para trabalhar com babá de uma mãe, né, que foi na escola para deixar a filha na escola, que era uma bebezinha, tinha 7 meses, mas ela tava, assim, muito dó de deixar a bebê na escola. E aí, a coordenadora da escola acabou me eu estava trabalhando como babá aos fins de semana, esqueci de comentar isso. Só que Ah, era algo assim, mais assim, eu ia na casa, ficava 2 horas com o bebê e ia embora, sabe? Nada tipo, super a sério. Eu fazia isso mais para complementar a minha renda mesmo. Aí eu trabalhava no estágio durante a semana e fins de semana e feriados eu trabalhava como babá. aham. Então, eu segui fazendo isso. E aí, quando a mãe, né, que é a minha patroa agora da parte da manhã, que eu trabalho há mais tempo, ela foi na escola para deixar a bebezinha dela. Chegou lá, ela assim, ficou aterrorizada, porque dá aquele, né, querendo não dá dó, né? Porque é um berçário cheio de criança, não tem É, aquela atenção exclusiva, né? E aí a coordenadora já sabia que eu fazia esse trabalho de babá, né? Aos fins de semana ela falou: olha, a gente não está recebendo criança porque a gente está em reforma, estava tendo reforma no berçário e tudo mais, mas a gente estava lá porque a gente ia cumprir o horário, né? Mas se você quiser, a gente disponibiliza a Vitória, ela cuida aos fins de semana. Eu fui e nunca mais voltei. Ai, hoje nunca mais voltei. Aí eu fiquei trabalhando o dia inteiro para minha patroa, né? Cuidando de uma criança só, da Elisa. Ela tinha 7 meses quando eu comecei. Eu entrava às 7, ficava até às 6h30 e já ia direto para faculdade. Foi assim. Uhum. E aí depois a Que Elisa acabou legal. entrando na escola, né? A Elisa já vai fazer 4 anos. E aí eu tive que arrumar outro trabalho no período da tarde. Aí lá vai eu cuidar de outro bebê. Aí agora eu cuido de duas Ah, menininhas. Uma vai fazer aham, 4 e a outra tá com 1 ano e 2 meses. Então aham. essa é a minha A história sua mesmo trajetória. como babá. É.
Aham. É, que legal, você tem, foi um caminho que você saiu da pedagogia e você já concluiu a faculdade? Já eu me formei em 2020. Aham. Formei em E aí 2020. utiliza muitos dos seus conhecimentos na sua prática diária, né? Sim, ah, com certeza. Porque é aí que eu comecei a perceber mesmo o que que a minha patroa queria de diferente. Porque assim, ela já pediu para mim cuidar da filha dela, sabendo que eu fazia faculdade de pedagogia. Então foi a hora que ela pensou, então ela vai ser uma pedagoga. Foi Ela um falou, ah, chamativo, então, para. sim. E aí eu acabei tendo esse diferencial para ela. Só que eu falei assim, ah, só que só a faculdade não é só, tipo, faculdade não vai me fazer diferente de ninguém. O que vai me fazer diferente é o conhecimento, é mostrar trabalho, mostrar que eu sou criativa, mostrar que eu tenho amor, que eu sou carinhosa com os filhos, porque a maneira que a gente trata, né, as crianças de estudo sobre. Sim. E o que que você, como babá, como pedagoga, o que que você acha que diferencia uma babá nesse mundão de babás que a gente vê por aí? Primeiro, com certeza, é a criatividade, assim, porque quando a gente fala de babá, o que que a gente pensa? Ah, a babá é a empregada doméstica que lava, limpa, cozinha e olha o meu filho. Uhum. Infelizmente, essa é a visão que muitas mães, muitas famílias têm de babá. Tipo, ah, já uma moça que tá em casa, eu falo até assim, moça, né? Não é nem, não fala nem por nome. A profissão. É, não, é uma moça que acabou cuidando, assim. E aí eu comecei a entender, eu falei assim, nossa, eu sou babá, mas eu sou babá, sabe? Eu sou realmente uma empregada doméstica, eu trabalho para uma família numa casa, só que eu sou uma babá, né? É uma Então, o categoria. que que eu posso, sim, o que que eu posso fazer para me mostrar diferente nesse aspecto? Então, eu comecei assim, ah, não é só fazer dormir, trocar fralda, dar banho e fazer ninar. Não, não é só isso. Quero mostrar que eu quero ensinar a criança a andar, quero poder auxiliar ela para falar mais rápido. Eu desfraudei a Elisa, né, com a ajuda dos pais, com certeza. Ela não tinha nem 3 anos, acho que ela tinha 2 e 4 meses, porque ela já se comunicava e falava muito bem. Então, assim, tudo isso foi um diferencial. Tanto que quando ela entrou na escola, o que a minha patroa, ela comentava com as amigas, né, tudo, ah, porque a Elisa foi desfraudada com 2 anos e 4 meses, porque a Elisa começou a falar super rápido, a Elisa andou super rápido. Então, assim, você vê que aí começou aquela fila, né? Todo mundo queria a babá que é a pedagoga, a babá que está fazendo esse tipo de trabalho. Então, e Aham, aí as atividades, como eu ficava o dia inteiro com ela, era muito tempo para ficar com uma criança, com um bebê sem fazer nada, né? Sem fazer nada. aham. Porque infelizmente também tem uma visão de babá, que é a menina que fica no celular o dia inteiro, que não estimula o bebê. Quando eu trabalhei em escola, chegavam muitos bebês, né, que tipo que tinha 1 ano e 5 meses e não andava ainda, aí falava, ah, porque ficava Nossa, com babá. E aí você pensa, meu Deus, olha aí a visão que tem de babá. né? Aí eu falei, meu Deus, qual que é a visão que tem de babá? Aí eu falei, não, eu quero mostrar que eu sou diferente. Se eu tô o dia inteiro com o bebê, eu quero estimular ele da melhor maneira possível. Eu apresentei livrinhos, eu fiz todas as atividades. Mês Dia das Crianças, a gente faz atividade das crianças, é folclore, é atividade do folclore, é tinta guache sempre, eu deixo brincar, eu faço atividade com gel de fralda. Eu estimulo a criança, assim, o certo para a idade, né? Para não também haver uma hiperestimulação, né? A gente não quer isso. Tanto que eu falo, atividade é importante. Só que além das atividades, a criança tem que brincar. E eu sento e brinco. Eu não fico olhando de longe e deixo os brinquedinhos. Não, eu sento e brinco. Quer brincar de casinha? A gente brinca de casinha. Aí, bebê, vamos brincar de musiquinha. Então, assim, eu tô sempre junto. A criatividade, né, que você Sim, falou. sim, com certeza. Nem uma coisa até que aconteceu hoje, a Maria, eu cuido dela à tarde, né? Ela já tá dando os primeiros passinhos, né? Já tá no caminho para andar. E aí hoje eu peguei e falei, tá, então assim, ela já tá quase andando, o que que ela precisa mesmo para andar? Então eu peguei as cadeiras, né, as cadeiras da casa dela e coloquei assim, fui colocando e coloquei vários brinquedos em cima. E aí eu colocava assim, ela numa cadeira e a cadeira na frente dela. Então eu falava, vamos Maria, vamos pegar a vaquinha, vamos. E ela ia. E aí, a hora que eu vi que ela sentiu confiança de ir na cadeira, eu falei, então vamos pro tatame. O tatame eu posso dar uma distância maior, se cair não tem problema, e porque não vai machucar, né? Agora, se cair no piso, acaba machucando. Aí, coloquei ela no tatame, ela já tá correndo. Então, assim, a babá É, tem que ter essa visão, sabe? O que eu posso fazer para teve gente que viu. ajudar o... Tem o pessoal vendo. Então é isso, assim, É,
usar a criatividade para criar as brincadeiras, né? Até criar os Sim, brinquedos também, né? Porque tem sim, com brinquedo certeza. pronto, mas inventar um brinquedo também é super legal, com um Sim, papelão, com tinta, com sim, massa, com lápis de cor, uma sim, casinha, enfim. A criatividade precisa estar ali sempre presente, porque isso vai estimular a criança no mundo de faz de conta, na uhum, criação toda, né? E aí você falou da sim, questão de cair, né? Ficar. Então é outro ponto também que é importante a gente falar. Tá sempre atenta, né? A questão do celular também, sim, já comentou. Tá ali, é ali, corpo presente, mente presente. Não sim, ficar caída o seu trabalho é cuidar daquela criança, né? Então, sim, dedicar com para certeza. ela. Como eu falei, um dos motivos, por exemplo, que eu não pus na escola, logo no começo, foi essa atenção exclusiva Sim, que com certeza. comentou, né? Para Uhum, evitar queda. Queda vai acontecer, tudo bem, faz parte, né? Não tem como a gente pôr uhum, numa redoma, né? Numa bolha. sim, Tem que pôr no sim, chão, tem que engatinhar, mas tá ali, presente. E se aconteceu alguma coisa, um acidente, vai lá ajudar, sim, acolher, né? sim. E o que mais que você considera assim que seja um diferencial para uma babá, olhando a sua trajetória ou a trajetória de alguma babá que te inspira? Tem alguma babá que te Sim. inspira? Olha, na verdade, o meu perfil é até engraçado falar, né? O meu perfil até uns 4 meses atrás ele era sobre professora. Ah, Eu dava várias dicas, sou professora, tudo. Só que aí eu fui pro TikTok, né? Eu tava no TikTok e eu comecei a mostrar a minha rotina de babá, como quem não queria nada, tava só mostrando. E aí, eu comecei a ter alguns seguidores no uhum. TikTok, o pessoal começou a gostar dos meus vídeos, e aí que caiu a minha ficha. Eu falei, não faz sentido eu ter um perfil de professora, além de eu ser professora, sendo que a minha rotina não é sobre isso. Eu não estou em sala de aula, sabe? Eu não vou conseguir inspirar outras professoras assim, porque eu não tenho aquela Não é. experiência de todos os dias. Sim. Aí eu falei, ah, tá, tudo bem. Então, o meu público é babá, porque eu sou uma babá. Aí eu mudei nome, eu comecei a seguir várias babás, aí eu encontrei você. Então, assim, eu tô começando agora no Instagram. Eu tô até, assim, impressionada, porque, que nem eu falei, infelizmente, profissão é muito desvalorizada e tudo mais. Mas aí eu fico vendo as profissionais, né, que surgiram, que nem, acho que é Maria, eu não lembro o nome dela, que comentou até que viu, fugiu o nome da cabeça. Eu adoro o perfil dela. Aí eu fico vendo, eu Ela fico assim, nossa, que legal. Nossa, que legal, sabe? Tem mais babás que são realmente profissionais, que querem mostrar a rotina, querem inspirar outras babás. Eu recebo bastante mensagem também. Esses dias uma moça me mandou mensagem: ah, qual curso você indica de babá? Então, acho que esse é um diferencial, não ser só uma menina que tá olhando o filho de fulano. Não, ela é uma profissional, ela fez curso, ela tem certificado, sabe? Ela tem primeiros socorros, que eu acho importantíssimo, saber lidar com a situação. E é uma coisa também que ela mesma. E é uma coisa também que, além dos cursos, né, dos primeiros socorros e tudo mais, eu acho muito importante aqui falar que babá, eu acho que não é profissão para todo mundo, sabe? Eu acho tem que importante você você tem que falar. ter uma paciência, tem que ter um cuidado, tem que ter amor. Porque muita gente fala, né? Às vezes as minhas amigas comentam, ai, tem que ter, ó, tem que ter paciência para cuidar de criança, não é profissão para Tem. qualquer um. E Não, até um certo tempo eu pensava, não, eu acho que é profissão para qualquer um, porque assim, você vai descobrir esse mundo, mas hoje em dia eu vejo que realmente não é. Se você não tem não, paciência, se os você tempos não vai gosta, manter se ela não tiver algo, digamos assim, é, talentos, algumas coisas sim, assim, que são da pessoa e que ela realmente sinta prazer em fazer, ela não sim, vai continuar. não vai continuar. Não vai, porque cuidar de bebê, cuidar de criança, assim, você tem que ter paciência. Eu amo minha profissão, amo o que eu faço. Até me perguntaram esses dias se eu tenho vontade de ir para a sala de aula. Até esses tempos atrás eu estava pensando em ir para a sala, mas Aqui, ó, da Gil, ela perguntou isso, se você, aqui, ó, você tem o desejo uhum. de dar aulas ou pretende ficar somente como babá? Então, eu já tive a experiência em sala de aula, mas eu não era professora de sala, né? Eu era auxiliar. Mas, assim, hoje eu sinto um pouco falta, sim, da sala, né, da experiência que eu tive. Assim, são muitas crianças, né? E tem os pais, aí tem a coordenação. Eu tenho saudade, mas eu não sei dizer se é uma coisa que eu quero para mim no momento, sabe?
Eu acho que a profissão Uhum. babá vai ser algo assim que vai ficar por uns bons anos ainda. E uma coisa até que eu tinha Aham. colocado no meu Instagram, não é uma coisa assim de que querendo ou não babá, você fala, ai, tá babá, mas ela vai arrumar outra profissão já já. Tipo, é uma coisa para ela não ficar sem fazer nada, Olha, né? Exatamente. No meu caso, não, que nem eu falei no Instagram, eu vejo como uma profissão, eu sou valorizada, sou reconhecida, tenho uns patrões maravilhosos, não tem nada para reclamar disso. Mas se fosse assim, se eu tivesse outros patrões que não fossem maravilhosos como os meus são, eu acho que eu já teria ido para a escola. Porque aham. não é fácil, né? Ainda mais. Aí entrou a pandemia também, né? Que nem você estava falando. Aí eu fiquei o dia inteiro com os meus patrões em casa. Então, assim, você tem que ter muito jogo de cintura para trabalhar com a criança e os pais da criança juntos. Sim. Tem que ter jogo de cintura, porque é o filho, né, que é a mãe, que é o pai. O que você vai fazer para contornar isso? Você vai chamar atenção, assim, você tem uma coisa mais legal para mostrar, você tem o que você tem na sua manga, sabe? Então, é muito É, jogo de cintura trabalhar com criança. com a família da Nossa, com a família, meu Deus. E outra coisa que você comentou também, acho que foi esses dias no seu perfil, você falando da sua mochila, das coisas que você Sim. já organiza, né? Então, uma coisa importante, a babá tem que ter uma certa organização para colocar as atividades ali, fazer as atividades com a criança, a hora do almoço, a hora do lanche, Sim. os brinquedos, né? Fala um pouquinho sobre isso. Ah, sim. Não, rotina, olha, pra mim, rotina é tudo nessa vida. É Quando eu tudo. ficava o dia inteiro com a Elisa, né, que eu fiquei no período de pandemia, tudo, eu tinha como se fosse uma agenda que eu mandava pelo WhatsApp para a mãe dela. Então, tipo, 7 horas da manhã eu entrava, às 7 horas da manhã, o que eu ia fazer com a Elisa? Eu anotava lá. 7 horas da manhã eu cheguei e troquei fralda. Cheguei, dei um lanchinho. Cheguei e dei fruta. Eu anotava. Aí no final do dia, a mãe dela tinha toda essa rotina dela, já tinha, era uma agendinha online. Aí eu colocava assim, rotina da Elisa, às 7 horas. Elisa comeu tal coisa. Aí Elisa caiu, eu colocava lá. Ela achava É. até engraçado. Ela, meu Deus. Então, assim, eu sempre fiz toda a rotina certinho. Era fim de semana, eu já programava o que eu ia fazer com a Elisa, né? Assim, a segunda é dia livre, porque chegou o fim de semana, ela ficou com os pais. Segunda é mais difícil para criança mesmo, ficar longe. Então, segunda é só brincadeira. Aí, Sim. da terça-feira, a gente coloca uma atividadezinha aí. Vamos brincar com tinta. O que ela mais gosta? Tinta? Vamos de tinta. Então, eu ia intercalando. Aí, na quarta-feira, a gente ia ler um livro e ia fazer fantoche sobre o livro. Sabe? Aí, eu fazia com EVA, né? Porque pedagoga já vem com isso no sangue, né? Mexer com, mexer com EVA. Pedagoga já tem Muito tudo isso aí, glitter, muito muito glitter. Aí eu tenho. Não, e nos meus 2 empregos eu tenho 2 sacolas de atividades. Então, assim, são Ó, EVA, cola colorida, tem tudo isso. E legal. aí eu sempre fiz essa rotina com ela. Eu tenho a rotina dela certinha. Tudo que acontecia no dia dela, a mãe dela sabia, o pai dela sabia. Aí quando entrou a pandemia, mesmo com eles lá, eu sempre mandava no final do dia, porque eles não estavam acompanhando, né, a todo momento. Mas rotina para mim é tudo. Até hoje eu faço, mas é mais difícil, porque aí agora o meu horário fica muito corrido, porque são 2 crianças, aí uma tem que ir para aula. Então agora eu não foco tanto assim em aprendizagem com a Elisa, porque ela está na escola. Então vai ficar aquela coisa cansativa para a criança também. Então, já que ela vai para a escola no período da tarde, sim, de manhã eu faço o quê? Eu quero brincar com ela. Às vezes a gente acaba fazendo uma atividadezinha, mas é algo assim mais tranquilo para ela, porque senão Uhum. fica muito cansativo para a idade dela. Sim. E aí a gente vai fazendo isso com a rotina. E a questão assim de horários, né? Como você trabalha em dois locais, e aí você tem que conciliar a sua vida pessoal, o seu trajeto até o trabalho, a questão de pontualidade, né? Já teve alguma dificuldade em relação a isso, de pontualidade, de ser assídua no trabalho, alguma coisa assim? Que Não, isso eu sempre. é legal, né? Sim, eu sempre cheguei no horário, sempre cheguei no horário. Na verdade, eu sempre chego até antes do horário, porque eu Hum? penso assim, se dá para chegar antes, eu chego antes, né? Então, eu entro às 7. Então, eu tô chegando, agora eu chego até um pouquinho assim, e não em cima, que é 10 para 7. Eu tô antes, mais perto do que eu chegava antigamente, eu tô até um pouquinho em cima do horário, mas porque eu vou trabalhar de bicicleta, né? Então, aí a casa é mais longe. Então, aí depende como que tá. Se for uma quinta-feira, então aí eu vou indo, meu Deus, chegando quase Aonde dormindo. você mora? Eu moro em Lorena, interior de São Paulo.
Ah, tá. E aí, da minha casa até o trabalho é uns 25 minutos, meia hora para chegar. Então, é triste. Aí eu chego, mas eu sempre chego, assim, no horário certinho. E aí eu fico com a Elisa até 1h30. Às vezes eu levo ela na escola, acompanho, ou às vezes eu fico. E aí, deu 1h30, eu já vou pro meu outro serviço. A minha sorte é que os serviços são na mesma rua. Então, graças a Deus. Nossa! Então, eu saio de uma casa, ando um pouquinho, já tô na outra. Nossa, muito bom. Graças a Deus. Mas aí com o horário é assim, tudo também é conversar, diálogo, né? Se um dia você não conseguir chegar no horário, você já avisa antes, já deixa, né? Tudo conversadinho, eu penso dessa forma. Não tem por que atrasar, né? Claro que imprevistos acontecem, mas uma coisa que passa a ser assim com frequência, eu não concordo, não acho certo. Eu acho que tem que ser profissional também nessa parte. Isso faz parte de uma boa profissional, porque os patrões Sim, fazem os compromissos deles de sim, acordo com o horário que foi combinado, né? Se eu combinei sim. 8 horas aqui, então a babá chega às 8, aí 8h30 eu marco um compromisso para mim. Aí se a babá Sim, chega, como é que faz? é, Nossa, mas você tem sim. muita sorte de trabalhar assim. Nossa, na mesma rua. Graças a Deus. Que maravilha! E outra coisa também que eu percebi assim eu tive ótimas babás, graças a Deus tivemos muita sorte. E lembro aqui de uma em especial que foi a Oriana. Ela é do interior aqui do estado, eu sou de Goiânia, ela é do interior aqui de Goiás. E ela era muito proativa, sabe? Ela percebia, ela ficava assim, é como se fosse um radar. Ela ficava observando a rotina dos meninos, alguma necessidade que eles eventualmente tivessem ali no momento, ela já ia e se antecipava, eu não precisava nem Sim. pedir as coisas Uhum. para ela. Ela fazia antes de eu pedir, antes de eu falar, mas era uma coisa que eu já estava querendo, porque ela Uhum. ficava observando, ela era atenta ao Uhum. que estava acontecendo, atenta ao tá na hora da criança, do menino mamar, tá na hora dele lanchar, tá na hora de trocar a fralda, tá na hora de pôr para dormir, a soneca, né? Eu nem precisava falar. Uhum. Pois então a Sim. proatividade da profissional também é muito importante, destaca mesmo, é um Sim. diferencial, porque é uma coisa a menos para a mãe ficar preocupando, a mãe ficar falando, Sim. né? Com certeza. E outra coisa também é a questão de quando você teve aquele momento que você era pedagoga e no final de semana você ia de eventualidades, assim, como se fosse babysitter, né? Sim. Babá ou é folguista ou babysitter. Então a babá também, de acordo com a rotina dela, é importante ela ter uma flexibilidade para se adequar às demandas da família. Não estou dizendo que é aceitar tudo, é ser flexível, até também para você ter mais é, opções de trabalho. Sim. Então, se é o caso, como você trabalhava final de semana para ajudar no orçamento, né? É uma Sim. opção que você fez, mas era um ponto de flexibilidade sua, que você queria trabalhar, ganhar o seu salário, o seu dinheiro para isso, mas às vezes iria sacrificar, digamos assim, tirar o Uhum. seu final de semana. Ou Uhum. tem babás que trabalham um período da noite também, né? Sim. Babá ou noturna, ou que fazem, eu já vi algumas falando esse termo, vale night, para Uhum. os, Sim. né? Eu achei ele Uhum. bem legal esse termo. Sim. Pais saírem, passear, então a babá ter essa noção assim de flexibilidade vai abrir mais portas para ela também, até para fazer um extra, Sim, com certeza. né? Isso, assim, além dessas duas que você cuida de algumas outras assim, esporadicamente ou não? Não, eu só cuido das duas mesmo, mas sempre estou recebendo proposta. Ah, será que você pode cuidar? Que não sei o quê. Mas eu acabo não aceitando mesmo por ser muito cansativo, não porque não quero cuidar de outra criança, não, é que acaba sendo muito cansativo. Aos fins de semana eu não trabalho, mas às vezes no sábado eu acabo cuidando da bebezinha da tarde, a Maria. Aí eles deixam aqui na minha casa, eles vêm aqui e deixam aqui.
Porque aí no sábado eles moram num bairro assim que é um pouco perigoso, então aí para mim ir e voltar no sábado que não é muito, né? Ah, Eles me ajudam e eu ajudo eles, essa é a verdade. Então assim, às vezes ela não pode ficar, sim, às vezes ela não pode ficar com a avó, né? Não tem com quem ficar. Eles, a gente pode deixar ela aí, pode, com certeza. E ser flexível também, aquilo que você falou. Como eu mesmo disse, é um ajuda o outro. Então assim, a tô na fila. Mas a eu minha tô amiga, ela tem um filho e ela vive falando, falando que eu vou cuidar do filho dela. ela já mandou isso aqui várias vezes. Um beijo pro netinho. Mas aí eu acabo cuidando assim dessa menininha, né, da Maria Elisa à tarde, quando ela vem aqui. Mas, por exemplo, se a minha patroa de manhã precisa, vamos supor que ela precisa algum dia à noite, eu vou também, sem problema nenhum. É porque a filha dela já é acostumada comigo, ela vai fazer 4 anos, eu cuido dela desde os 7 meses. Então não tem por que ela deixar com outra menina à noite, que já é mais difícil. Então ela precisou, eu vou, claro, com certeza, tô lá. A minha patroa também da tarde, precisa, vou, você deixa aqui, eu vou aí. Então, assim, uma ajuda a outra, Aham. Legal entendeu? essa. Eu vejo que algumas babás têm esse hábito de cuidar das crianças na casa delas. Aqui em Goiânia eu não vejo muito isso. Uhum. Não vejo. É ao contrário, os pais, Sim, a babá vai na casa da criança, na casa dos pais. sim. Seria até interessante, assim, eu acho legal, assim, que aí cuidar, a criança sair do ambiente da casa dela também é uma outra forma também de distrair, de fazer alguma Ah, a professora que eu fui auxiliar, ela comentou aqui, ai, que saudade. Era Nossa, excelente. Cacó, eu aprendi muito com ela. Nossa, ela foi uma excelente profissional mesmo. Ela é, né, uma excelente profissional. isso aí Mas fica esse é, histórico, né? Essa sim, amizade, sim. Nossa, que olha, a gente é uma. aprende muito, sim. A gente aprende muito na escola, sabe? Eu acho que se puder, assim, vamos supor, eu tenho alguma babá que tá fazendo pedagogia e tá nisso de, eu vou para estágio, vou cuidar. Claro que tem toda a questão, né, financeira, mas eu acho importante ir para a escola, sala de aula, para você ter essa experiência, sabe? De lidar com crianças, porque quando a gente cuida de uma criança como babá, a gente está assim com uma criança, ela tem o jeitinho dela, as manias dela, a individualidade dela. Quando a gente está na sala de aula, são várias crianças. Então, você tem que aprender a lidar com cada criança, com cada pai de criança. Então, essa experiência, ela é importante, até mesmo para quando você for babá. Eu não cheguei a cuidar de nenhuma criança que tivesse irmãos, por exemplo. É uma experiência super legal. Tipo, qual é o jogo de cintura para cuidar de mais de uma criança ao mesmo tempo? E um bebê, uma criança. Eu não tive essa. Na verdade, eu cuidei uma vez no shopping até. Eu estava no shopping. Era uma mãe que tinha uma loja no shopping. Ela me chamou. Eu estava até na faculdade ainda para cuidar. Era uma menininha, se eu não me engano, ela tinha 4 anos e uma bebezinha de 6. Ai, E era para cuidar no shopping. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Aí eu tinha que ficar no parquinho com elas, né? Aí uma ficou no meu colo e a outra ficava de mão dada comigo. Só que aí hoje pensando, eu fico, meu Deus, mas se eu ficasse numa casa com um bebê e mais uma menininha de 4 anos? aqui tem Então, uma. assim, Aqui são quatro, meu Deus, né? olha, tem que ter jogo de cintura, porque cuidar de 4 crianças ao mesmo tempo. Aqui entra a rotina, as Sim, atividades, a soneca, porque sempre tem um que é mais novinho, então colocar para dormir e é. haja rotina aí, né? Aí tem que Nossa Senhora. Então, estar. que nem a gente estava falando sobre o diferencial da babá e tudo mais, né? Esse mês é o mês das crianças, né? E aí eu tava pensando, o que que eu vou fazer para as minhas duas crianças? Eu falo assim, as minhas crianças. Aí eu decidi que eu ia alugar um pula-pula e eu ia fazer uma festinha para elas aqui em casa. Então Olha, aí vem as duas. É a primeira vez que eu vou cuidar, né, das duas, mas eu que convidei, não é nada, a mãe pediu, não, eu convidei as duas para vir. A gente vai ter um momento só nosso, né, nós três, os pais já deixaram. E aí vai ter pula-pula, pipoca, vai ter assim, vai ser o nosso momento, porque as duas são até amiguinhas, sabe? A da tarde da de manhã, porque as famílias são amigas. Então foi indicação assim de família mesmo. E aí eu falei assim, é um grande diferencial isso, né? É o meu sábado, eu tô de folga. Mas não, eu quero estar com as minhas crianças, mostrar que a tia Via, ela faz coisa legal, ela tá comigo, ela vai pular no pula-pula. Então essa é a ideia do mês. ó, já deu ideia para ter uma Já babá dá aqui para ideia.
ideia. Se eu não me engano, essa babá em Campo Grande, ela cuida das crianças na casa dela, se eu não me engano. Eu já vi o Instagram dela. A Uhum. Maria tá falando, ó, posta dicas do que fazer no Dia das Crianças. Pode deixar, eu vou fazer a Semana das Crianças. É, tem que agradar, né? Aí chama o Netinho quer participar também do Dia das Crianças. Ai, então, e a questão, você teve essa formação da pedagogia, né? Você Uhum. conhece babás, amigas ou conhecidas suas que fizeram curso de babá ou curso na área, por exemplo, primeiros socorros, desenvolvimento infantil, que você comentou mais cedo? Você conhece alguma assim que fez? Então, aqui, pelo menos assim, né, na minha região, né, falando por aqui, não tem muitas, assim, babás que, tipo, tornam isso uma profissão mesmo, sabe? Tem, por exemplo, algumas meninas que se formaram comigo, que fizeram a graduação, né, pedagogia e tudo mais, que ou trabalham aos fins de semana também, ou por eventualidade. Mas, assim, agora conhecer mesmo a babá que, assim, como eu, que se formou, que fez curso e que está nessa área, assim mesmo, para valer todos os dias, eu ainda não conheço por aqui, mas eu tenho as minhas amigas que também trabalham com babás. Mas é como você falou, tem muito trabalho de babá e muitas babás. Só que os trabalhos, eles, infelizmente, assim, não tem como eu posso explicar? As minhas amigas, por exemplo, elas optaram para ir trabalhar em shopping, e trabalhar em outro lugar, pela questão do dinheiro, sabe? Os pais Hum, querem uma pessoa para ficar o dia inteiro com os filhos e não querem pagar o valor de uma pedagoga, por exemplo. Porque isso é uhum, importante falar. Eu sempre falo isso porque a minha patroa mesmo diz. As minhas duas patroas, na verdade, eu não sou só uma babá, elas não me contrataram só como uma babá. Além do babá, tem a questão da pedagoga. Então, assim, se elas quisessem só o trabalho de babá, vamos supor, seria um valor. Como elas querem todo o trabalho de pedagogia, que a pedagogia, né, me permite ter com as crianças, elas colocaram isso no meu contrato. Então, além de babá, eu também sou pedagoga. É importante falar isso porque às vezes eu, tipo, converso com alguma menina que só, vamos supor, é babá, não tem nenhum curso, nada. Ela fala, como ser mais valorizado, como ganhar mais. Você tem que mostrar que você está se valorizando, está fazendo isso. curso, que você sabe o que você está falando, sabe? Não tem, É esse o diferencial. tem como comparar. Igual você Não falou, tem. uma moça, menina, como dizem por aí, né? Que cuida da criança. É aquilo. Agora, Sim, uma profissional que fez pedagogia ou que fez um curso de babá, que fez um curso de primeiros socorros, que fez um curso de desenvolvimento infantil, enfim, curso é o que não sim, falta, né? De com certeza. preparação. É diferente. Eu já falei isso aqui em outros momentos também sobre valorização da mão de obra e do trabalho. Não tem como comparar. Não tem Não tem. como. É Uhum. a pessoa que se prepara, ela vai mais cheia de recursos. Ela tem conhecimento Sim, para pôr em prática. Ao sim, contrário da outra que tem assim, a experiência de cuidar, o que acontece muito, infelizmente. Assim, as babás, muitas começam pela questão financeira, porque precisa, eu preciso ajudar em casa, sim. né? Aí a mãe trabalha, o pai trabalha, ela vai cuidar da vizinha. Às vezes até menor de Uhum. idade. Foi você que comentou sobre isso, Sim, não foi? foi, A questão foi. Eu mesmo que de falei menor sobre de isso. Sim. idade, e aí vai ser Ah, mal paga, provavelmente, vai aceitar, sim. né? Você Aí ia a minha falando, patroa pode acabou de falar. entrar na live. A minha patroa, a maravilhosa. Marcelo. É. Então, Então, eu também, aí eu falei pode sobre a falar. questão, né, de ser menor de idade, porque a minha irmã, por exemplo, ela começou a cuidar de um menino, acho que ele tinha 5 anos, não lembro. Ela tinha 16 ou 17 anos. E aí ela cuidava o dia inteiro, era super cansativo, e ela recebia, tipo, R$ 300 por mês, para cuidar de segunda a sábado. E aí você entende a questão do valor. Ah, porque ela é menor, ela, assim, ela tá precisando do dinheiro, né? Então, ela não tem curso, não tem nada, então ela só vai Verdade. olhar meu filho, tá? Entendeu? Então, assim, eu falo, babá não é trabalho para menor de idade. Claro que você
a gente tem que diferenciar a babá, né? Babá e uma moça que está cuidando de uma menina para mim trabalhar, que não é o certo, porque aí tem responsabilidade. Se acontece alguma coisa com seu filho, você vai culpar quem? A menor de idade que você colocou dentro de casa? Então, Pois é. assim, eu falo, babá não é trabalho, tem um mínimo até 18 anos, não adianta. É. E aí a pessoa, quem se capacita, quem vai atrás, seja, como a gente estava falando, faz um curso de pedagogia ou faz um curso de formação de babás, é diferenciada. Não Sim. tem como não ser. E Uhum. isso vale para as outras profissões também, né? Eu como médica. Um médico que está todo ano ali, vai no congresso, publica trabalho científico, está sempre antenado, está sempre divulgando alguma questão numa revista científica. Tem como comparar um profissional desse com outro médico que estagnou, formou, fez 6 anos de faculdade, formou e do mesmo jeito que ele formou, ele tá, depois de 30 anos, ele tá do mesmo jeito. Não tem É, como não tem como. comparar. E isso reflete como? Financeiramente também. Porque a Sim, consulta, pensar no particular, esse médico lá que não procurou se atualizar, não tem como ele cobrar, vamos supor, R$ 500, R$ 700 numa consulta, e o outro que fez, que está sempre estudando, que está se atualizando, que toda hora está em congresso, está por dentro, ele não tem como eles cobrarem o mesmo valor. Então, é a mesma sim, coisa não com a tem. babá. A babá que estuda para ela pode cobrar, igual você falou também, que você deve ter um salário diferenciado, com Sim. certeza, né? Uhum. Sim, E você pode cobrar por isso. E vão te sim. pagar. Isso é Não, que é interessante. exatamente. E- Esse é o diferencial de uma babá que sabe o que está fazendo, uma babá que tem conhecimento. E uma coisa assim que é incrível, é a indicação. Se você trabalhou para uma mãe, a mãe gostou, viu o seu trabalho, reconheceu, te valorizou e ela te indica. E aí as outras mães querem, porque essa babá tem um diferencial. Essa babá ela é Aham. pedagoga, ela tem um curso. Então, assim, é tudo pela questão do conhecimento mesmo. Não adianta. Não adianta comparar uma babá que assim estagnou ou então não tem curso, não tem nada, apenas ficou cuidando, que nem eu falei da questão de trabalhar muitos anos para a família, acabou cuidando da criança. Não é a mesma coisa, né? Então, a babá que tem esse diferencial, ela tem e deve cobrar assim, o valor pelo trabalho dela mesmo. Pelo o tempo que ela dedicou, o recurso que ela gastou para se formar, Sim, tudo isso vai refletir lá no salário dela. com certeza. Como profissional. Sim. Aí a moça, a Júlia até comentou, dou valor no que faço, aqui onde moro, alguns querem dar um trocado para cuidar de criança. Não, não aceito. É bem isso. Não é trocado, né, gente? É salário. Sim. E eu fico pensando, e assim, é um trabalho de cuidar do seu filho, né? Não é um trabalho assim, sabe? Dar um trocado para cuidar do seu filho. É assim, eu fico indignada com isso. Eu fico, meu Deus, eu É até entendo muito, quando as é minhas absurdo, amigas né? falam. Eu até entendo quando as minhas amigas falam, eu prefiro trabalhar em shopping, prefiro trabalhar como vendedora do que trabalhar com babá, porque dá realmente um trocado e querem a melhor das melhores tratamento com o filho, sabe? Infelizmente, a babá, que ela é valorizada, ela trabalha melhor, que ela tem um patrão que valoriza, ela é bem paga por fazer aquele serviço, então você já trabalha assim com aquela animação, sabe? É um trabalho mesmo, não é aquilo assim, eu tô fazendo porque eu tô precisando de um troco. É uma profissão, né? E tem, a Sim. gente vê no agora com o Instagram, com as redes sociais, a gente tem acesso a muitas pessoas. Tem uns perfis assim, de babá que a gente fica sabendo, de babá, eles falam assim, high ticket. Babá, por exemplo, de famosos, babá Uhum. de alto padrão, digamos assim, esse termo. Sim. Você acha que essa babá de alto padrão tem a mesma trajetória, mesma preparação de uma babá que estagnou e que não foi atrás? Não, ela tá lá nessa posição, ela tem algum diferencial, que é tudo isso que a gente comentou aqui já. Ela Sim, tem algum diferencial e a família paga por esse sim, diferencial, né? sim, Tudo é uma consciência também, né? E poder aquisitivo,
mas cabe também às babás terem essa consciência de eu preciso fazer mais por mim para me valorizar, para os outros me valorizarem, Com certeza. né? Que aí as pessoas vão, Sim. vão pagar pelo seu serviço. Uhum. É. É uma, em outras, eu falo aqui com as meninas de babá RVR, respeitada, valor e reconhecida. Sim. É uma construção, não é do dia para a noite. Não é do dia para a Sim. noite. Mas os frutos vêm. Pode ter certeza que os frutos vêm. Com certeza. Perguntar alguma coisa para Vitória, já estamos aqui quase com 50, beirando 50 minutos aqui de live. Passou muito rápido. Passou rápido, né? Nossa! Já pensou em fazer concurso? Já pensei em fazer concurso. Então, eu já pensei em fazer concurso. Aí entra aquela questão de sala de aula, né? Porque aí eu tenho que ter disponibilidade de horário para o concurso. E aí eu não tenho no momento, porque eu trabalho, né? E eu sou registrado, tudo certinho. Então, Aham. no momento, não cabe o concurso, ele não entra no meu horário. Mas, né, se porventura acontecer uma oportunidade, aí eu penso em fazer sim. Não vai ser algo por agora, mas eu penso. Uhum. E aí tem que se preparar também, né? Para esse concurso. Sim, Tem que com estudar certeza. e tem que se Sim. programar. E aí, É, às vezes, de um emprego para estudar e dedicar, porque senão é, também fazer isso você vai gastar é, dinheiro à toa. exatamente. Tem toda essa questão. O tempo envolve muito tempo. Qual que é a sua idade? Mal lhe pergunto. Você é muito novinha, né? Eu tenho 22 anos. 22 Tem anos. muita estrada ainda. Perguntaram aqui do seu Instagram, rotina de uma babá, né? Isso mesmo. Arroba rotina de uma babá. O perfil dela também é bem legal. Eu tô acompanhando tem pouco tempo, mas eu tô achando bem legal o perfil. Uhum. E acho que finalizamos aqui. Não temos mais nenhuma Sim. pergunta. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, Vitória? Muito legal o nosso Não, bate-papo. foi super legal e passou super rápido. Que bom. Quero te agradecer por ter aceitado de pronto o convite. Foi muito solícita, muito educada, aceitou o convite assim de primeira, deu tudo certo, de acordo com a sua disponibilidade, né? Eu sei que tem Uhum. babás que trabalham à noite, ou que estudam, que tem às vezes dupla, tripla jornada, a gente entende. E então eu Sim. quero agradecer seu interesse e disponibilidade. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. É a primeira live, que tanto que eu participo e faço, né? Tava um pouco nervosa, mas deu tudo certo. Deu tudo certo, ótimo. Tudo certo. Então, gente, eu quero dar boa noite para vocês, agradecer a presença de todas aqui com a gente e bom descanso para todo mundo. Até nossa. Ó, tem mais alguém aqui, de novo, ó. Estou na fila. Essa aqui tá insistente, hein? Não, ela tá contando, ó, ela tá esperando a oportunidade. Ai, meu Deus. Então, gente, boa noite, bom descanso. Até nossa próxima live, tá bom? Um Tá, beijo, gente? Vitória. Beijo, boa noite.